Bem-vindos ao vídeo, pessoal. Hoje é 18 de julho de 2026. Espero que estejam bem onde estiverem. Estas imagens mostram o CENTCOM destruindo tudo. Este é um nó de comando. Torres de comunicação, retransmissores que ajudam a controlar navios no Estreito de Hormuz, tentando impor seu domínio sobre o Estreito de Hormuz. Uma ponte sendo completamente destruída, e nós já vimos imagens de perto dessas pontes que foram atingidas. 3 pontes principais sendo totalmente esmagadas. A torre de controle em Chabahar sendo completamente destruída, e aparentemente decimada significa apenas 10% destruída. Mas eu acho que isso é 10% vezes 1000 sendo destruído, com aquela torre de controle caindo completamente, F-18S decolando do porta-aviões, F-35 e F-15Es no ar, tudo em resposta ao que o IRGC fez ontem. Um cargueiro de bandeira tailandesa estava no Estreito de Hormuz, e o IRGC atirou nele novamente, mesmo com marinheiros inocentes. Generais da Guarda Revolucionária Islâmica tentando impor sua extorsão nessa via navegável internacional. E então as Forças Armadas dos Estados Unidos envia caças para o espaço aéreo iraniano por 7 noites seguidas. Agora, o estrangulamento está em pleno efeito com o bloqueio naval e os ataques aéreos. 500 milhões de dólares por dia sendo arrancados dos mulás. Isso mostra que estão em pânico total e por isso seguem tentando atingir navios no Estreito de Hormuz. É tudo o que lhes resta. E eles dizem que têm a capacidade de lançar drones de dentro do país. Provavelmente é por isso que estamos vendo cada vez mais ataques. Como este aqui, ataques dentro do Irã, uma das maiores explosões que vimos até agora. Provavelmente são mísseis balísticos e seus depósitos sendo totalmente destruídos. Quando você vê aquele efeito de fogos de artifício saindo, geralmente é propelente de foguete explodindo. E algo desse tamanho, então ver uma explosão desse porte, tudo isso estaria dentro de centenas de mísseis balísticos se o nosso exército não estivesse agindo agora. E falando desses mísseis balísticos, o Irã está lançando eles agora em direção ao Kuwait, Irã, Jordânia, Catar. Nenhum deles está acertando, mas alguns conseguem passar com relatos de que atingiram um depósito de petróleo no Kuwait, perto ou em uma base dos Estados Unidos. Mas eles estão lançando muitos e uma quantidade mínima está conseguindo passar. Eles até lançaram 111 contra o US Abraham Lincoln. Todos foram abatidos. Você já me perguntou antes como ainda lançam esses mísseis? Bem, eles receberam paletes de dinheiro durante administrações passadas, 1 bilhão e 400 milhões só em dinheiro, sem contar as transferências bancárias diretas. E eles basicamente pegaram todo esse dinheiro, assim como o dinheiro ilícito que ganham com a venda de petróleo no mercado negro, e eles simplesmente compram mísseis balísticos, drones. Eles criaram sua marinha como uma força por procuração, financiada por dinheiro ilícito do petróleo e por governos anteriores que enviaram recursos ao Irã para desenvolver mísseis balísticos. Felizmente, identificamos isso a tempo. Até Palmer Luckey fez uma ótima citação sobre como o Irã aumentava seu estoque de mísseis balísticos. Quando eles tiverem certo número desses mísseis balísticos, os Estados Unidos não poderão fazer nada. Se eles tiverem 10 mil dessas coisas, você não consegue ter nenhuma base na região, nem consegue operar na região. Além disso, com maior alcance, eles poderiam atingir a Europa e talvez Diego Garcia. Por isso é preciso agir agora. É uma situação complicada para o Irã porque eles não conseguem cumprir nenhum acordo. Por que isso está acontecendo? Quero compartilhar uma descoberta com você. A Garati, que diz, nem começamos ainda enquanto seus navios são destruídos, tem um motivo para ser tão radical. Apesar de parecer um ursinho de pelúcia, ele afirma, sou apenas um ursinho iraniano, só quero abraçar todos. Enquanto isso, ele supostamente recebe ordens de Hadi, o general que comanda a Guarda Revolucionária Iraniana. E é por isso que Gala Golanvaf e as outras pessoas da classe clerical querem tirar a Garachi. Eles querem que ele saia, supostamente, mas aqui está a minha teoria também. Eles podem parecer diferentes, mas acredito que são uma só unidade e trocam mensagens entre si. Vahidi pergunta, e aí, Agarachi, tá acordado? E ele responde, tô sim. Tipo no meio da noite, beleza, vou lançar mais uns drones. Só finge que você não gosta do que eu estou fazendo e a gente vai parecer que estamos fazendo o jogo do policial bom e do policial mau. É esse tipo de coisa que eles estão fazendo, eu acho. De novo, é tudo uma campanha de enganação. Ao pensar no Irã, vemos que enganam sua população com vídeos de IA afirmando que estão vencendo. Tudo gira em torno de enganar primeiro a própria população para continuarem no poder. E aí isso acaba se espalhando, essa é a única propaganda que eles têm. Isso acaba se espalhando para tentarem enganar o Ocidente.
Muitos veículos de notícias de esquerda no Ocidente adotaram essa retórica, que é convincente. Isso é o que se chama de operação de informação. E eles cooptaram certas agências de notícias no Ocidente para fazer parecer que eles são apenas os mocinhos. Eles só querem dar doces ao povo e fingir que tudo é perfeito. É isso que querem mostrar, e aqui está o motivo. Até Golabaf, líder das forças aeroespaciais no Irã, era um linha dura da Guarda Revolucionária Islâmica. Depois entrou na política. Esses líderes da Guarda Revolucionária Islâmica transitam entre a política e a própria guarda, como numa porta giratória. Então, na minha opinião, Vahidi, Agarashi, Golabaf, Pezeshkian é tudo o mesmo povo. É tudo o mesmo monstro de várias cabeças que só quer controlar o Irã e manter o regime no poder. Então, vamos falar sobre todas essas ataques, as últimas novidades do que aconteceu e as rachaduras que estão se formando dentro do regime. E fique para a sessão de resumo global porque estão acontecendo coisas surpreendentes. Quero dizer, Cuba, agora, operações de combate estão sendo cogitadas para Cuba. Vamos falar sobre isso. Além disso, a Ucrânia atacou fortemente um porto russo. Vamos assistir a algumas imagens dessa batalha. E este pequeno trecho dela aqui. Quero dizer, é impressionante o tamanho dessa batalha e como a Ucrânia está atingindo com força esses portos russos. E então o drone Anduril Fury lançou um AMRAAM. Então vamos assistir a isso. Falaremos disso no resumo global que fica mais ou menos nos 3/4 do vídeo. Fique até lá para conferir. Ao pilotar caças em combate, tudo se resume à velocidade de reação e preparo para o desconhecido e o inesperado. É por isso que criei o MaxAfterburnerEnergy.com, porque eu queria trazer um sistema. Quis criar uma bebida baseada em um sistema que te permite ter o foco de um piloto de caça no dia a dia. Por isso registramos nossa mistura energética chamada Foco de Piloto de Caça. Citicolina faz parte disso e é um nutriente cerebral poderoso que aumenta os níveis de adenosina, melhora a memória, o foco e a clareza mental, além de ajudar no processamento mais rápido de informações. Ela protege as células cerebrais contra danos, seja por declínio cognitivo ou simplesmente por precisar estar mais afiado no dia a dia, essas bebidas ajudam. Tenho muito orgulho de trazer isso para você. Criados por pilotos de caça, temos Bunker Buster Berry e Lightning Lemonade. Aposto que você vai adorar a embalagem desses produtos. Mas é o seguinte, estamos finalizando a fórmula como queremos. Acesse MaxAfterburnerEnergy.com e inscreva-se na nossa lista de e-mails. Você será avisado quando as bebidas estiverem prontas para envio. Inscreva-se gratuitamente na lista de e-mails. Novos produtos chegam em breve. Veja essa camisa do A10. Estou muito empolgado com essa camisa do A10. Esse vai ser um dos produtos que devem ser lançados aqui nas próximas semanas. Inscreva-se na lista de e-mails para receber descontos em bebidas energéticas e camisetas em MaxAfterburnerEnergy.com. Obrigado pelo apoio, pessoal. Acho que vocês vão gostar muito. Acredito que elas trarão grande benefício para vocês. Aqui está o que aconteceu. A Guarda Revolucionária Islâmica atacou navios porta-contêineres no Estreito de Hormuz. Inclusive, ontem, quando lançou um projétil, desativou um navio e divulgou imagens que disseram ser de um drone seu. Não sabemos se era realmente deles, mas eles afirmam que sim. Provavelmente estão usando a frota de pequenas embarcações, lanchas de ataque rápido ou drones, e continuarão tentando acertar golpes de sorte com esses drones. Seus mísseis balísticos e drones teriam mirado o Kuwait, atingindo um local de petróleo próximo a uma base dos Estados Unidos. O CENTCOM respondeu de forma decisiva. Eles afirmaram que o CENTCOM continua responsabilizando o Irã sob ordens do comandante-em-chefe, aplicando um bloqueio naval total aos portos iranianos. Mais de 50 mil militares americanos operam em todo o Oriente Médio e seguem vigilantes, letais e prontos. Quero compartilhar isso com você. Então, o fato do CENTCOM continuar mencionando esse número de 50 mil, isso significa que algum tipo de campanha terrestre está em pauta? Bem, aqui está uma entrevista que o presidente Trump deu a Youngst na Fox News. Youngst perguntou: você descarta uma campanha terrestre limitada? O presidente Trump disse: não quero dizer isso, mas diria que não se achasse apropriado. Às vezes você precisa de uma campanha terrestre, mas temos outras pessoas que farão a campanha terrestre por nós. Mas já atingimos a Ilha Karg, como você sabe, 2 vezes até 3 vezes, então é isso. Outras pessoas poderiam fazer a campanha terrestre por nós. Quero que preste atenção nisso. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. Mas, no fim das contas, quando se trata de uma campanha terrestre, não precisa necessariamente ser as forças dos Estados Unidos. Podemos armar o povo livre do Irã, os curdos, outras milícias, outras pessoas que poderiam entrar e simplesmente isolar certas cidades no Irã e iniciar a resistência, onde basicamente você toma uma cidade e começa a crescer a partir daí. Você transforma essa cidade em uma cidade rebelde e então permite que a influência dela se espalhe pela população
potencialmente até com apoio aéreo, outros meios para ajudar a proteger os rebeldes que possam se levantar. Então, vamos falar um pouco sobre isso neste vídeo. Tenho um vídeo em que pergunto ao Mike Baker, ex-agente da CIA, como isso aconteceria. Provavelmente sai amanhã. Fique ligado. O IRGC chegou ao Golfo ontem à noite, pronto para agir. O CENTCOM, então, realizou ataques aéreos por 7 noites seguidas que dizimaram o IRGC. O CENTCOM parece mais resistente nesse caso. Vamos explicar como ocorre a preparação do F-15 e ou F-18 para esses ataques. Então você conversa com o oficial de armamentos, conversa com o pessoal de inteligência, recebe um briefing completo sobre o pacote de alvos, o que você vai atingir, em que ordem e quais são as opções do adversário para responder a você. O motivo para sequenciar alvos é mais importante do que parece. Se você neutraliza as comunicações primeiro, a resposta deles já é prejudicada antes mesmo de os mísseis serem lançados. Parece ser exatamente o que o CENTCOM faz há 7 noites mirando comando e controle. Nas noites seguintes atacaram logística, armazenamento, pontos de interdição marítima e F-15S lançaram bombas anti-bunker de 2.300 quilos. É impressionante. Bombas de mais de 900 quilos atingem pontes, infraestrutura e torres de controle. Agora, há grande foco em cortar suprimentos para Bandarabas. Essa parte é estrategicamente importante. A Guarda Revolucionária Islâmica está sendo derrotada no Estreito de Hormuz, ao menos em seu quartel-general. Não só os locais onde se comunicam, mas também de onde realmente operam agora. Vai saber? Outras unidades, possivelmente com curdos ou aliados, podem entrar a qualquer momento, deixando a Guarda Revolucionária Islâmica sempre incerta sobre o que esperar. Veja que os Estados Unidos agora intensificam ataques a alvos militares. Quando o memorando de entendimento foi assinado, os Estados Unidos já tinham atingido cerca de 80% ou mais dos alvos militares no Irã. Agora, os mais de 20% restantes estão sendo atingidos. O que pode vir a seguir são as pontes que vemos sendo atingidas, embora se possa argumentar que são alvo militar, pois por elas transitam equipamentos militares. Isso afeta a infraestrutura civil e de energia, reduzindo a capacidade da Guarda Revolucionária Iraniana de guerrear totalmente. Por isso, acredito que foi orquestrado. A forma como isso foi executado, com o presidente Trump poupando alguns desses alvos militares, dando à Guarda Revolucionária Iraniana a capacidade de realmente evitar que tudo isso acontecesse. Ao assinar o memorando de entendimento e tentar trazê-los à negociação, ficou claro para o mundo que eles não são confiáveis e não é possível negociar com eles. A Guarda Revolucionária Iraniana é tão imprevisível e difícil de lidar, eles são muito loucos. Eles são como aquele cara que pede uma pizza 15 minutos antes do ano novo, e aí ela chega uns 20 minutos depois e ele fala, não vou pagar por isso, eu pedi isso no ano passado. A doutrina da Guarda Revolucionária Iraniana neste período é clara. Se não conseguirem deter a campanha aérea do CENTCOM, tentarão elevar o custo regional para que os estados do Golfo pressionem Washington. Mas o que estamos vendo agora é que os estados do Golfo estão, na verdade, pressionando Washington para terminar o trabalho. Todos os relatórios que estou vendo dizem que os parceiros do Golfo querem terminar isso e querem acabar com isso. Todo o modelo operacional da Guarda Revolucionária para o Estreito inclui infraestrutura terrestre, radares, comunicação, depósitos de mísseis e áreas para barcos de ataque rápido, tudo atualmente destruído. Agora vocês têm o resumo global. Então vamos falar sobre algumas coisas incríveis que estão acontecendo ao redor do mundo. O Igariev Q-44, a Fury da Anduril, o programa de aeronaves de combate colaborativas, disparou um míssil AIM-120 AMRAAM real sobre o deserto de Mojave em 10 de julho. Foi a primeira vez que um drone autônomo americano disparou uma arma ar-ar de verdade. Um humano deu o comando. A IA executou toda a sequência de engajamento. É impressionante ver isso acontecendo. Basicamente agora temos exterminadores do futuro no céu. O indicado para chefe da Força Espacial, Tenente-General Douglas X, afirmou esta semana ao Comitê de Serviços Armados do Senado que as capacidades de contra-espaço da China estão avançando, nas palavras exatas dele, em um ritmo espantosamente rápido. Pequim já criou redes para rastrear grupos de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos a partir da órbita, e um orçamento de 71,1 bilhões de dólares para a força espacial é o necessário para enfrentá-los. A China passou de 128 satélites em 2015 para 1.189 atualmente. Um aumento de 927%, com mais de 500 deles com capacidade de ISR, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento, para quem gosta de siglas. E então a operação da Ucrânia acabou de atingir um porto. E esse porto, Novorossiysk, veja esse ataque acontecendo bem aqui.
Você pode ver quantos traçantes estão tentando atingir esses drones ucranianos, mostrando o quanto a Rússia está nervosa com esses drones ucranianos. Quero dizer, é impressionante de ver. Eles lançam um míssil, provavelmente tentando atingir uma embarcação de superfície que está se aproximando para atacar o porto. O fato de a Ucrânia conseguir isso nesse nível é impressionante. E agora parece que o Pentágono está apresentando opções militares para Cuba ao presidente Trump, incluindo uma possível operação de assalto aéreo pela 101ª Divisão Aerotransportada, as Águias Gritantes. Essa unidade do Exército é treinada para esse tipo de missão. Ainda não há operações autorizadas, mas o planejamento está em andamento. Vou te manter informado. Isso nos leva à seção de análise estratégica, o xadrez em 4 dimensões. Aqui está o tabuleiro. A Guarda Revolucionária visa fechar o Estreito de Hormuz, enfraquecer estados do Golfo e pressionar Washington a suspender o bloqueio e negociar em termos favoráveis a Teherã. As chances disso ocorrer são quase nulas. O verdadeiro objetivo deles é sobreviver até que a vontade política americana se fragmente. O manual funcionou contra as potências ocidentais por anos porque sabem dos nossos ciclos eleitorais de 4 anos e só querem ganhar tempo. Então parece que o presidente Trump e sua administração sabem que só estão fazendo provocações aos poucos, como sempre. Por isso vemos o regime iraniano sendo totalmente esmagado agora. Além disso, 500 milhões de dólares por dia estão sendo retirados dos bancos das pessoas, como Pazeshki Peshawar, que vê sua economia desmoronar, observando a capacidade deles de controlar certas cidades que antes eram deixadas fora da lista de alvos. As pontes antes eram deixadas fora da lista de alvos, mas agora não mais. Então, o que eu acho que vai acontecer a partir disso? Acho que pode haver uma fratura maior na liderança, talvez até Vahid e outros líderes, outras camadas dessa liderança sendo eliminados, o que pode ser uma opção que veremos. E é provavelmente por isso que o Irã não está atacando Israel agora, porque eles sabem que Israel poderia, num estalar de dedos, eliminar praticamente todos esses líderes. O que acham que vai acontecer agora? Acreditam em ataques contínuos do CENTCOM nas próximas semanas? A Guarda Revolucionária Iraniana já foi enfraquecida o bastante para parar de atacar o Estreito de Hormuz em cerca de uma semana? Comentem abaixo, queremos saber sua opinião. Agradeço todos os comentários. Lembrem-se de acessar maxafterburnerenergy.com e se inscrever na nossa lista de e-mails. É grátis e você terá descontos nos lançamentos dos nossos energéticos e produtos. Obrigado por assistirem. Aqui é Max Afterburner, encerrando por hoje.